Buga Vandim. Se inscreva, bora pra aula então? Muito bem, olha a gente aí na 8ª parte do nosso estudo sobre o Brasil Colônia. O que a gente vai olhar hoje, hein? Qual vai ser o tapa na peteca? Hoje a gente vai ficar de olho no bandeirantismo. Você conhece essa figura, não é? O bandeirante. Pois é, quando a gente inclusive discutiu administração no Brasil Colônia, a gente falou das câmaras municipais. E a gente andou dizendo que as câmaras municipais, elas eram compostas por bandeirantes, jesuítas e latifundiários, conhecidos como os homens bons. Então, os bandeirantes, alguns deles, foram pessoas muito influentes na administração colonial, no cotidiano, na prática diária daquela colônia. Pois é, hoje a gente vai dar uma olhada o que era um bandeirante, o que ele fazia, qual a importância, o que caracterizava. Bora lá? Então vem comigo. Bandeirantismo. Vamos começar conceituando o que é um bandeirante? As bandeiras foram expedições. Expedições que desde o início da colonização, no século XVI, penetraram no interior do território. A bandeira é isso. O bandeirante, portanto, ele é esse cara que está indo para o interior do território. Fazer o quê, Vandim? Depende da fase. Bem no início, as bandeiras eram chamadas de bandeiras de apresamento ou preação. Qual era o foco? Capturar índios para vendê-los como escravos. Beleza. Num segundo momento, a gente vê as bandeiras de prospecção. Qual era o foco? Metais preciosos. E lá no século XVIII, a gente começa a falar de uma fase tardia das bandeiras chamada sertanismo de contrato, onde o bandeirante, utilizando-se de sua experiência pregressa, ele que vai adquirir uma grande expertise, uma grande experiência em vagar pelo interior do Brasil, ele coloca-se, mediante um contrato, a serviço da captura de fugitivos. Então aqueles fugitivos da justiça, um escravo fugido, por exemplo, um bandeirante ia ao seu encalço em busca da recompensa. Beleza? Então, no Geraldo, era assim que o bandeirante se virava. Então, olha, bandeira de preação, bandeira de prospecção e sertanismo de contrato. Vamos caracterizar, então, um bandeirante? Tranquilo, vamos fazer um mosaico aí na nossa lousa digital interativa. Você acompanha esse mosaico junto comigo, hein? Olha lá. Primeiro, as bandeiras intensificaram-se na medida em que nós fomos vendo, na colônia, a crise da lavoura açucareira. Ora, você acaba de estudar a lavoura açucareira e você sabe que a concorrência antilhana, os holandeses expulsos do Brasil, pois é, a concorrência antilhana fez com que a economia açucareira entrasse em declínio. Pois é, o que o bandeirantismo tem a ver com isso? O bandeirante, ele é antes de tudo um empreendedor corajoso que quer ganhar a vida. E ele obtém licença do Estado para sair aí pelo interior do território, para aprisionar índios ou procurar metais preciosos, cada época uma coisa. Mas você consegue perceber como que uma coisa decorre da outra? Ou seja, na medida em que a lavoura açucareira vai diminuindo seus lucros, é à medida em que as pessoas vão procurando alternativas. Como, por exemplo, hoje, na crise econômica vivida pelo Brasil, quantos têm procurado tornar-se microempreendedores individuais, começar um negócio de comida japonesa, tornar-se Uber? Pois é, então, em momentos de baixa na economia, aflora o que há de melhor em nós. Toda crise traz consigo uma oportunidade. Então, quando veio a crise da lavoura açucareira, muitos bandeirantes tomaram coragem de enfrentar o interior do território. Outra característica, a parceria com os índios. Olha, pode parecer contraditório à primeira vista, já que muitos bandeirantes estavam buscando índios para capturar e vender como escravos. Como podiam ser parceiros dos índios, Vandim?
Pois é, mas não eram muitas as nações indígenas? Uma não era rival da outra em alguns casos? Pois é, você podia aliar-se à tribo X, à nação indígena X, para fazer prisioneiro a nação Y. E nessa de às vezes costurar aliança com os índios, os bandeirantes foram adquirindo muitos conhecimentos, aprenderam muito com os índios sobre sobrevivência na mata, como lidar com o urso polar, um caranguejo azul, a gralha dourada, hein? Pois é, sabuga nós, Vandim. Pois é, o índio vai ensinando dessas coisas todas, como sobreviver a um ataque de orca selvagem, hein? Um tiranossauro husky. Pois é, meu amigo, o índio sabe dessas coisas. Então, o bandeirante aprendeu muito com o índio. Também, o bandeirante tem que ser visto como um sertanista, um desbravador, um explorador não oceânico. Assim como você tem aqueles exploradores europeus que cruzaram o Oceano Atlântico e por isso merecem o respeito pela coragem que tiveram, você tem aqui os bandeirantes explorando o interior do território. Também tem uma característica, é que eu não posso, por conta dos bandeirantes mais famosos, ricos e bem estabelecidos, pressupor todos os outros. É como se alguém no futuro nos perguntasse sobre futebol, como era a vida de um jogador de futebol, e você descrevesse a rotina do Neymar. Ora, convenhamos, o garoto Neymar, não é? Hein, garoto Neymar, com aquela idade? O garoto Neymar, ele é uma exceção, galera. A maioria dos jogadores pertencem a times de cidades do interior, times de várzea, e não ganham aquele salário. Então, você tem os bandeirantes mais famosões que enricaram? Claro que tem. Mas a maioria dos bandeirantes eram maltrapilhos, muito mal vestidos, eram inclusive mestiços, beleza? Há uma outra característica que eu quero chamar a atenção. A imensa maioria das bandeiras partiu de São Vicente. Hoje, São Paulo. Isso tem uma explicação. São Vicente, no momento do declínio da cana-de-açúcar, entrou numa baita crise econômica. E isso ajuda a explicar por que de lá é que saíram a maior parte dos bandeirantes. Também quero falar de abuso de autoridade. O bandeirante ele tem uma autorização para penetrar o interior do território, para capturar... Não, estou dizendo que ele não tenha. Ele tem essa autorização, mas com frequência ele extrapola essa autorização. Você vai ver bandeirantes na história do Brasil que, por exemplo, entre os seus homens, exerciam o papel de juiz, sem poder fazê-lo. Condenava, enforcava, uau! Extrapolavam, portanto, o seu fazer, ok? Abuso de autoridade. Também é bom lembrar que muitos bandeirantes eram marranos. Marrano é o quê? É um judeu convertido à força. Eram chamados no Brasil Colônia de cristãos novos. Quando você tiver umas aulas sobre cotidiano, valores, o dia a dia do Brasil Colônia, você vai ver que um marrano era olhado com desconfiança. Um cristão novo, um judeu converso, era olhado com desconfiança. E isso tem muito a ver com o fato de que bandeirantes jesuítas não se bicavam. A gente ainda vai explorar um pouquinho também que os jesuítas catequizavam os índios e estabeleciam a regra de que o índio catequizado não podia ser escravizado. Pois é, bate de frente com o bandeirante que está lá no meio do mato justamente para escravizar o índio. Pois é, a gente ainda vai aprofundar isso aí. Outra característica é que eles contribuíram muito para a expansão das fronteiras. Lógico, se eles estão adentrando o interior do território, eles vão empurrando o Tratado de Tordesilhas cada vez mais para lá. Então, o Brasil, com esse tamanho que tem hoje, deve muito aos bandeirantes, também aos vaqueiros. Nós vamos estudar pecuária depois, combinado? E eu chamo a atenção aqui também para o fato de que eles, até o Marquês de Pombal obrigar todo mundo a falar português aqui, lá no século XVIII ele vai fazer isso, nós vamos estudar na Era Pombalina. Até chegar esse dia, os bandeirantes comunicavam-se numa língua que era uma língua muito comum aqui, mistura de português com o tupi-guarani, chamada Nhengato. Nhengato. Pois é, era a língua que os bandeirantes utilizavam. Beleza, muitas das rotas que os bandeirantes abriram são hoje estradas importantes aí pelo Brasil afora. Acho que lembrei com você um panorama aí, olha, tem bastante coisa para enriquecer seu repertório, recordar sua memória lá do fundamental. Vou lembrar então, para finalizar, alguns bandeirantes mais conhecidos.
Eu me lembro de João Ramalho, que é o primeiro bandeirante, casou-se com uma índia. Me lembro de Amador Bueno, o mais rico de São Paulo, chegou a exercer cargos altíssimos. Fernão Dias Paz, que chegou a enforcar o próprio filho, acusando-o de traição. Raposo Tavares, que cruzou a Amazônia, chegou a ter 10 mil escravos em suas fazendas. Viajou uma distância maior, inclusive, que Marco Polo, que saiu de Veneza e foi à China. Lembro de Domingos Jorge Velho, tipo Darth Vader dos bandeirantes, aquele que em 1694 arrasou com o quilombo dos Palmares. E o Borba Gato. Vandim, você é parente do Borba Gato? Eu? Não, por quê? Porque você é um gato? Borba Gato lutou na Guerra dos Emboabas, que a gente ainda vai estudar. É aquela guerra entre os bandeirantes paulistas e os forasteiros. Vandim, encerra me dizendo assim, entradas era o que mesmo? Entradas eram expedições organizadas pelo Estado. Partiam do litoral, em sua grande maioria. Então, lá no Brasil Colônia, nós tivemos entradas e bandeiras. Bandeiras eram particulares. O bandeirante é que vai ter que sustentar os seus homens. Afinal, você não vai entrar no interior do território sem homens armados, com provisões para que eles possam comer e beber. Vai ter que enfrentar os polar, Tiranossauro Rex, Pterodonte, não é? Então, você que é bandeirante tem que arcar com isso. Claro, que você descobrir lá e o que você conseguir de lucro, boa parte é seu. Entradas eram organizadas pelo Estado e a maioria delas partiu do litoral. Por enquanto é isso aí, galera. Força na peruca que nós estamos precisando. Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like e inscreva-se.